Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 10 dicas para reduzir a glicose de forma natural. Para você que quer controlar o açúcar do sangue, que tem pré-diabetes, já vive com diabetes, quer ter uma vida mais saudável, você vai amar essas dicas. São dicas que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo e vão fazer uma grande diferença no controle do açúcar do sangue. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você sofre com açúcar do sangue alto ou se é uma coisa que você vem querendo prevenir com o passar do tempo. Se você já tem pré-diabetes, diabetes, escreve para mim aqui embaixo para eu conhecer melhor você e trazer mais vídeos que vão te ajudar, né? Porque esse é o objetivo do canal, ampliar essa corrente do bem. Inclusive, se você já conhece alguém que vive com diabetes ou vai se beneficiar dessa informação, compartilhe esse vídeo, faça você também parte dessa corrente do bem e vamos ajudar a ampliar. A gente sabe que a alimentação impacta demais no açúcar do sangue, existem muitas mudanças que a gente pode fazer na nossa alimentação do dia a dia, pequenas mudanças que podem ter resultados muito grandes, e essas mudanças não estão necessariamente relacionadas com comida específica para quem vive com diabetes, alimentos industrializados mais caros. Mudanças no seu estilo de alimentação do dia a dia já vão trazer muitos resultados para ajudar a controlar o açúcar do sangue. Vamos começar. Primeira coisa, é muito necessário que você controle o tipo de carboidrato que você consome e a quantidade de carboidratos que você consome. Não necessariamente você vai precisar fazer uma dieta baixa em carboidratos, apesar de que muitas pessoas que vivem com diabetes se beneficiam da restrição de carboidratos, porque ele é o nutriente que mais impacta no açúcar do sangue. Mas, de qualquer forma, se você optar por carboidratos com menor índice glicêmico, ou seja, com melhor velocidade de absorção, você vai ter com certeza o melhor controle dos seus níveis de açúcar do sangue. O que a gente busca são carboidratos que tenham ou fibra, ou proteína, ou gordura boa associados a ele, para que eles fiquem um pouquinho mais de tempo no estômago e, por isso, passem de forma mais gradual do estômago para o intestino e lá do intestino para a corrente sanguínea. Com isso, a gente evita pico de glicose e evita, que ela fique aumentada por mais tempo. Outra dica muito importante é que você tente acrescentar em todas as suas refeições verduras, legumes ou frutas. Então, mesmo no café da manhã, no lanche da tarde, e lembra de reforçar isso no almoço e no jantar. Os legumes, as verduras e as frutas contêm uma certa quantidade de carboidrato, mas juntos eles trazem ingredientes muito importantes, principalmente a fibra, se você consumir com casca, desde que aplicável, vitaminas, minerais e antioxidantes, que são muito importantes para a gente conseguir ter um controle do diabetes, do pré-diabetes e evitar complicações. Esse já é um ponto muito importante por si só. E outro ponto é que normalmente os vegetais são menos densamente calóricos, ou seja, a gente consegue consumir mais volume de alimentação sem impactar tanto o açúcar do sangue, principalmente quando a gente privilegia os legumes, verduras e frutas com baixos carboidratos. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando quais são os melhores vegetais para quem vive com diabetes, as melhores frutas, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Terceira dica muito importante é cuidado com o tipo de caloria que você bebe, que você ingere de forma líquida. Muitas vezes as pessoas esquecem de contabilizar que as bebidas também podem ter carboidratos e calorias, e isso pode impactar o nível de açúcar do sangue. Então, cuidado com aquele café que você toma lá no trabalho que já tem açúcar, já foi passado com açúcar. Cuidado com esses cafés gourmet, Desses aí eu nem falo, porque às vezes tem leite condensado, chantilly, xaropes, então vira quase um milkshake, é muito complicado. Cuidado com os sucos, porque muitas vezes eles são feitos a partir de concentrados, são pobres em fibra, são muito calóricos e muito concentrados em carboidratos. Cuidado de qualquer forma com bebidas industrializadas, ricas em carboidratos, porque às vezes esse consumo de bebidas de calorias e carboidratos da forma líquida podem estar atrapalhando o seu controle do açúcar do sangue. Lembra sempre de, em toda a refeição, acrescentar fibra e proteína. Elas vão te ajudar a regularizar mais os níveis de açúcar do sangue, porque elas levam mais tempo, justamente como eu falei, para passar do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea. Além disso, tanto a fibra como a proteína, além de abaixar o índice glicêmico da refeição, também ajudam muito na sensação de saciedade. E muitas pessoas que vivem com diabetes ficam sempre com aquela sensação de fome, porque o açúcar do sangue está aumentado, mas esse açúcar não entra na célula, então o organismo está sentindo fome o tempo inteiro, ele não tem energia. Então é importante que a gente consiga aumentar a sensação de saciedade e ajude, de forma complementar a melhorar essa questão metabólica por ter essa passagem gradual de glicose
para a corrente sanguínea e evitar essas grandes oscilações. Lembra também de ter um bom planejamento alimentar. Tem pessoas que eu conheço que vivem com diabetes ou pré-diabetes e tomam um café da manhã, vai para mais 6, 7 da manhã, almoçam às 2 e jantam às 10 e ficam muitas horas sem comer nada. Isso pode prejudicar o controle do açúcar do sangue, porque a tendência é que quando você for comer nessas refeições, o volume vai ser muito grande. E muitas vezes, quando a gente já está com fome, a nossa seletividade alimentar fica piorada, né? Porque você está com muita fome, você vai querer alimentos que te saciem bastante. Então, o ideal é que você tente acrescentar pequenas refeições nos intervalos. Isso vai ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis e vai evitar esses episódios de compulsão que, infelizmente, acometem muitas pessoas. Isso já leva a gente para a nossa próxima dica, que é tenha sempre lanches saudáveis à mão. Principalmente se você não está em casa o dia inteiro, se você trabalha, estuda fora ou faz atividades fora, não dependa do que você vai encontrar pela rua, porque se você não se organizou para levar alguma fruta, alguma oleaginosa, algum tipo de biscoito ou bolo caseiro que você fez que é saudável, uma barrinha caseira que você fez que é saudável, ou pelo menos que você tenha escolhido com cuidado e observado os nutrientes do rótulo, você vai ficar à mercê. E aí o que você vai comer? Biscoito desses recheados ou lotados de açúcar, bolos desses de padaria, salgados, batata frita, coxinha. Então evita esses lanches ultracalóricos e lembra sempre de tentar organizar a sua alimentação com antecedência para evitar problemas nesse sentido. Outra dica super importante que vai ajudar muito você a controlar o açúcar do sangue é fazer atividade física de forma regular. Estudos já verificaram que pessoas que fazem atividade física diariamente e pouco volume, estudos verificaram já que 15 minutos de caminhada depois do almoço e 15 minutos de caminhada depois do jantar podem ter um grande impacto metabólico, ajudando a manter os níveis de açúcar mais estáveis e sensibilizar mais a insulina. Claro que se você quiser acrescentar mais atividade física, sempre vai ser bom e sempre vai ser válido, mas o nosso corpo não foi feito para ficar parado e você não pode ser uma pessoa sedentária. Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, moderada, são importantes para te ajudar no controle do açúcar do sangue também. Outra dica muito importante é evitar alimentos ultraprocessados. Eu não falo só de alimento industrializado, porque normalmente, claro, né, que eles são muito lotados de açúcar para aumentar o tempo de prateleira, de sódio, gorduras ruins, trans. Então eles podem dar pico de insulina, aumenta a inflamação do corpo. Mas cuidado também com os ultraprocessados de lanchonete, essas cadeias de fast food, pizza que você liga para pedir. Tudo aquilo ali já é ultraprocessado, pobre em nutrientes, riquíssimo em carboidratos, em gorduras muito saturadas, ruins e que com certeza vão prejudicar o seu controle. Lembra que eu tenho muitas receitas aqui no canal com versões mais saudáveis, por exemplo, de pizzas, de hambúrgueres, de tortas salgadas, que podem te ajudar a manter uma vida mais saudável. Inclusive, se você quer ajuda com receitas, cardápios e dicas para controlar o açúcar do sangue, eu tenho um material bem legal que eu preparei e eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. Lembra de acrescentar também na sua rotina especiarias e chás que ajudem a controlar o açúcar do sangue. Eu já preparei muitos vídeos aqui falando como a camomila, como o hibisco, como o chá verde podem ajudar a controlar o açúcar do sangue. Principalmente para pessoas que têm muita sensibilidade à cafeína, substituir o café por um desses chás pode ser bastante benéfico. E existem também ervas que podem ajudar, especiarias, a cúrcuma, o gengibre, a canela, que sensibiliza muito a insulina. Eu tenho muitos vídeos falando mais sobre isso. E se você quiser mais dicas, vou deixar aqui embaixo. Eu até tenho falando sobre plantas que ajudam a controlar o açúcar do sangue, quais desses temperos frescos podem te ajudar. Então, se for do seu interesse, eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar. E uma última dica, mas que é super importante, lembra de beber bastante água. Eu já fiz um vídeo falando sobre como a desidratação pode piorar o controle do açúcar do sangue. E é muito importante que a gente beba bastante água, ela ajuda na sensação de saciedade, ajuda nas reações metabólicas, ajuda a diluir o nosso sangue, a proporção de glicose no sangue. Eu tenho um vídeo falando aqui quanto de água a gente deve beber por dia, até porque vai depender, né? Se você faz atividade física, se você é homem ou mulher, se você já sua muito, mora num lugar muito quente. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração. Se você tiver alguma dúvida, você pode observar o vídeo, tá bom? Vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Me conta qual dessas dicas você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Qual foi a mais reveladora para você? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtido no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha esse vídeo com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.